What kind of a snorer are you? Você acredita que esse aparelho pode mudar a sua vida, salvar o seu casamento e salvar a sua vida? É verdade. Esse pequeno aparelho pode fazer tudo isso. Nós vamos saber muito mais agora conversando com o Dr. Plácido Menezes. Ele é odontólogo e também dentista. Doutor, você pode explicar por que isso aqui faz tanto milagre? Posso. Até obrigado por estar usando, de conhecer esse tipo de tratamento, né? Qual que é o nosso intuito para esse aparelho? Porque esse aparelho, na verdade, a gente trabalha a metodologia para reprogramar a parte respiratória. Esse aparelho é multifuncional. Por que multifuncional? A gente usa ele para readaptar, no caso do bruxismo, apneia, ronco, as situações que a pessoa é um respirador bucal muito severo, que acomete uma recorrência de gastrite, refluxo, isso também ajuda muito, porque a função dele é modular a respiração. O que significa isso? A pessoa sair de uma respiração bucal ou mista e ir para uma respiração nasal, que é o que deve ser. Porque o que acontece? A maioria das pessoas às vezes acha que respira só pelo nariz. Mas como é que ela pode perceber se ela respira pela boca? Sintomas. Por exemplo, boca seca, né? Excesso de halitose, gengiva avermelhada, porque você respirando pela boca, você resseca a sua gengiva, você resseca a sua mucosa. Então você começa a ter inflamações recorrentes, é um dos sintomas também, porque às vezes você é uma pessoa que escova muito bem os dentes, tem uma boa higiene e comete de ter sangramento. Está ligado em grande parte da respiração. E essa respiração, ela acontece mais noturna, na hora quando a pessoa está dormindo, ou de dia, ou é 24 horas? Aí depende muito da pessoa. Por exemplo, quando você pega um respirador bucal severo, aí é o dia todo, né? Principalmente em crianças acontece muito isso de ser total, né? Certo. Na fase adulta ele vai modificando. Mas a mista, que é no caso a noturna, principalmente quando você está no seu sono, no seu inconsciente, você está lá dormindo de boca aberta, né? Roncando, perturbando o seu casamento, seu cônjuge, né? Isso é verdade. Correndo um risco de apneia, e a apneia pode matar ao longo do tempo. Ela não vai te matar numa crise de apneia, mas ao longo do tempo essa apneia vai forçando o seu coração, vai dilatando o seu coração. E como é que a pessoa pode ter a percepção que está tendo apneia? Ou a esposa vai avisar, o marido vai avisar, mas se morar sozinha, sei lá, como é que ele tem essa percepção? Ela às vezes pode ser uma apneia leve e ela não perceba, mas muitas vezes a pessoa acorda sufocado, com falta de ar, porque o que é a apneia? É a parada respiratória. A língua se posterioriza, ativa a parte inferior posterior da língua, ativa a epiglótica, fecha, achando que vai ser comida, que é o que acontece quando a gente vai engolir um alimento ou engolir saliva, e ocasiona a parada respiratória, parou de respirar. Por um tempo você não percebe, de repente seu organismo precisa de oxigênio, ele precisa de oxigênio. Acorda com o coração disparado. O coração disparado, um ataque cardíaco, então isso começa a forçar o coração repentinamente. Então o que acontece? É a mesma coisa, você está parado aqui e sai correndo, você vai fazer um movimento abrupto e seu coração vai ter que acelerar. Deve levar a pressão arterial também isso, né? Pressão arterial, e na hora eleva demais a pressão e o ritmo cardíaco. Então o que acontece? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai indo paulatinamente, vai forçando o seu coração, né? E aí vai se somando as outras coisas, porque o que acontece? Um respirador bucal, ele vai deprimindo a produção de hormônio, porque a gente precisa de um aporte de oxigênio ideal para fabricar os hormônios na plenitude. Então você vai diminuir. E a respiração pela boca não faz isso a contento? Não contento, basta você fazer um teste em casa, respirar fundo pelo nariz e soltar pelo nariz, depois tentar inalar a mesma quantidade de oxigênio pela boca. Cai
de 40% a 50% a quantidade de oxigênio que você absorve. Porque o que acontece? Qual é a função do nariz? A função do nariz é limpar o ar através dos cílios, equalizar através dos seios que a gente tem, que são bolsas de ar que aquecem o ar quando passa pelo nariz, certo? Nós temos outro seio aqui lateral, que é o seio maxilar. O que significa essa equalização? Nós, por exemplo, estamos num ambiente com ar-condicionado, 20 graus. Nossa temperatura interna é 36. Então ele vai equalizar. Então vai chegar um ar equalizado no pulmão e umidificar. Porque o que umidifica o nosso nariz? Lágrima. A lágrima desemboca aqui, mas desemboca aqui também nessa região, que é onde vai dar a lubrificação do nariz. Essa lágrima é soro fisiológico mais alguns fatores. Um exemplo, IgA, que é imunoglobulina A, que é um anticorpo de superfície. Então quando você inspira pelo nariz, você leva a imunoglobulina, que é um anticorpo. Então o que acontece? O nariz tem toda uma função aí para fazer o corpo funcionar bem. Total. Então você entra com um ar úmido, equalizado e limpo. Ao contrário da boca. Um ar sujo, porque você não tem filtro na boca. Você não equaliza a temperatura, por isso que resseca a sua garganta, resseca a sua orofaringe. Né? E você não umidifica, entra um ar seco. Então ao longo dos anos isso vai te dar algum problema. Além de ser uma baixa quantidade de oxigênio pela boca, a gente não recebe a mesma quantidade. Nós estamos falando da apneia e vamos falar do ronco. A apneia só prejudica a própria pessoa. O ronco prejudica a própria pessoa, mas também quem está do lado, né? Demais, aquela barulheira danada, demais. Ninguém consegue. Esse aparelho consegue acabar com o ronco? Consegue. O que a gente introduz com esse aparelho? Porque a questão não é o aparelho sozinho. É o aparelho mais uma metodologia para reverter esse padrão respiratório. Porque o que acontece hoje? Existe uma infinidade de aparelhos para ronco. Máscaras, né, que são até inconvenientes para você carregar, Sim. viajar, né, até para dormir do lado. Você tem a máscara, você tem placas, você tem outros aparatos. Mas o que é o fundamental que a gente usa com esse aparelho? Reprogramar o cérebro. Seu cérebro está respirando pela boca, ele tem que mudar. Deixa eu só entender. Então o cara pode roncar porque ele respira pela boca. E quais outros fatores que faz ele roncar? Obesidade. A obesidade ocasiona isso também, é um dos fatores. Né? E uma outra coisa que é pouco falado. A pessoa que ronca, que é respirador bucal, ele tem uma grande chance de aumentar a obesidade. Entendeu? Porque o respirador bucal, ou ele é muito magro ou ele é muito gordo. Não é meio não termo. tem o meio termo. Entendeu? A pessoa fala, emagreceu, parou de roncar, não sei o quê. Então, ele pode até parar de roncar porque ele não trava tanto a região posterior com a língua. Porque o que acontece? O ronco, a língua posterioriza nessa região aqui. Então diminui a quantidade de gordura da papada e tal, melhora. Só que isso não significa que ele parou de respirar pela boca. O ronco não é só o ronco que mostra que você respira pela boca. É que o ronco é um alarme. Geralmente não para a pessoa, para o cônjuge. Acorda, acorda. Você está roncando, não estou conseguindo dormir. Ninguém dorme, né? Aí a mulher acaba... não dorme porque um cutuca o outro e aquela coisa. Isso. E é uma coisa boa salientar. O sono é importante. O sono REM, o sono profundo. Esses micros despertar que o ronco provoca, que a própria respiração provoca, a respiração bucal, a apneia, isso atrapalha o funcionamento do seu organismo. Porque isso aos poucos vai deteriorando o seu corpo. E ao mesmo tempo o seu cônjuge. Por quê? Porque ele vai acordar. Então às vezes ele está num sono bom, às vezes ele não é respirador, às vezes ele está num sono mais o quê? O marido ronca, ou a mulher ronca. Então isso também ao longo do tempo vai influenciar. Aí começa a dar irritabilidade. Dá tudo. Entendeu? Começa a atrapalhar o casamento, a baixa hormonal, porque é fato. Porque o que acontece? O ronco, ele não é uma doença, ele é um sintoma de uma doença. O respirador bucal, ele pode ter vários sintomas. Ronco, apneia, gastrite recorrente, né, por conta da passagem de ar nessa região, a ativação, a irritação do nervo vago ativa ele. Então, se a gente for começar a falar, a gente vai ficar aqui com 2 horas de programa, muita a gente coisa. teria que fracionar. Mas assim, o respirador bucal, ele pode dar diversos tipos de doenças e diversos tipos de sinais. Então não adianta só eu pensar em tratar o seu ronco como uma doença. Eu tenho que saber que ele é um sintoma de uma doença. Mas o ronco é o primeiro sinal para a pessoa sinal. vir aqui e tentar resolver. E quanto tempo
isso aqui resolve o ronco da pessoa, de tratamento? Olha, isso é um pouco relativo. Eu tenho pacientes que, e não só eu, como os colegas que trabalham com essa área, que rapidamente se modulam e começam a melhorar. Tá? A questão de uma semana já começa a melhorar. Só que assim, as pessoas têm que entender que não é simples, que é o que a gente explica aqui no consultório, na nossa clínica, não é simplesmente colocar o aparelho para dormir. A gente tem que reprogramar a parte neural para acostumar, porque como eu falei, o fundamento está na respiração, então você precisa usar ele bem. Você usar bem durante o dia e usar à noite, rapidamente você corta, para com o ronco. E depois de um certo tempo pode deixar de usar isso ou vai usar para sempre? Olha, o que acontece, eu tenho pacientes que estão em alta, deu alta, não precisa mais, mas querem dormir com ele. Por quê? Nós temos uma coisa que a gente não comentou, o psicossomático. Então, por exemplo, o bruxismo. Você melhora com o aparelho, para o bruxismo, fica maravilha, jóia, mas às vezes pode voltar. Por que pode voltar? Mas você fala, pô, você melhorou a respiração. Claro, só que a gente tem os fatores emocionais. E hoje, com a carga de informação que a gente tem, o trabalho, tudo que é o mundo de hoje, causa muito estresse. Então, a quantidade de informação que a gente tem hoje é muito maior do que há 20 anos atrás. Então, esse estresse acumulado pode desencadear um bruxismo, pode, de repente... Então pode continuar a usar ou não, além de alinhar também a mordida, né? Isso, porque o que acontece? Uma coisa que é bom salientar, e quem estiver assistindo, faz o teste em casa. Quem respira errado, mastiga errado. Porque você não mastiga dos dois lados para quem respira pela boca, ou quem é misto, que aí acomete outros tipos de doenças. Então, uma coisa vai levando a outra, desvios, assimetrias no corpo, mau posicionamento de bacia, até uma compressão de ovário, né, que pode no futuro gerar ao longo do tempo um ovário policístico, menstruação irregular, tudo porque ela atrás respirou errado, ou roncou, ou mastigou errado, e aí foi desviando todo o corpo. Por isso que aqui a gente tenta avaliar o paciente de um modo mais global. A nossa última coisa, o nosso último olhar é o dente. Primeiro a gente vai olhar o corpo. Vamos ver o que tem o corpo. Quem que é esse ser humano? O que ele tem? Vamos escutar ele. Para depois disso eu mexer no dente. Porque o que acontece? Por exemplo, vou reabilitar um paciente, fazer um laminado cerâmico. Nossa, é um trabalho grande, você sabe, complexo e de um valor alto. Aí de repente o paciente tem um bruxismo. O paciente tem apneia, tem isso, tem aquilo. Então, de repente, o que nós fazemos aqui? Vamos tratar junto, vamos começar a modular. Depois fazer o outro, porque é o que eu sempre falo, vamos tratar a causa. Você pode tratar o sintoma, mas vamos tratar a causa. O sintoma não é um caso na fase aguda. Bacana. Mas você tem que trabalhar a causa. Doutor, eu quero agradecer a entrevista então, e lembrar que quando eu comecei a entrevista, falei que isso aqui poderia salvar seu casamento ou sua vida. Você viu quantas coisas ele pode fazer pela sua saúde? Agradeço as informações. Obrigado, eu que agradeço. A oportunidade de estar podendo passar isso para os telespectadores, tá? Com certeza. Me coloco à disposição para quem precisar tirar dúvida. E mais uma coisa eu oriento vocês. Procure sempre um colega que esteja capacitado nessa área. É importante, tá? É importante não fazer nada por conta. Né? É importante ler sobre o assunto, entender sobre o assunto. Então procure o seu dentista, procure o seu médico, ele vai te dar a melhor forma de orientação, né? Seja um otorrino, seja um odontólogo, seja qual for a área. O legal é você entender o que está acontecendo no seu corpo e por isso procure um profissional para resolver o seu problema. E lembrar que um ronco é um aviso. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá!